Vira a câmera. Mastro pica, mas não cai. É isso aí. Ai, Eu tava falando acontece. aqui pro pessoal, Hum, para nós, né, engajar, que acho que o grande caminho do despertar acontece quando a gente começa a se questionar, né? Quem somos, o que que a gente veio fazer aqui. sim. Para quem não pegou o inicinho da nossa live, né? A Dai trabalha com as constelações familiares, círculo de mulheres, com as medicinas sagradas, cacauzinho, Ai, né? amo. E sigam a Dai. Diana underline Anaue. Isso. Anauê. Isso. É, realmente. No meu, eu lembro que bem no começo vinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu já tinha conhecido o cacau, o reiki, estava passando por um processo meu mesmo, foi onde apareceu miomas, estava passando por muitas coisas. Eu saí da igreja, tá, porque as coisas acontecem assim, né? Uhum. Tudo vira assim a sua vida de cabeça para baixo. Então, eu lembro que eu fazia muitas perguntas. Eu tinha um problema muito sério com a questão da minha imagem, eu não gostava de mim. Então, teve um momento da minha vida que eu era muito, muito magra, e aí, por conta desses problemas hormonais, eu engordei demais. Então, era uma situação assim, onde eu me peguei assim, num estado tão grave, que eu entrei até em depressão. Eu não podia sair na rua, que eu tinha vergonha, vergonha, assim. Às vezes eu achava que um grupinho de pessoas estava ali reunido na esquina, estava rindo, e as pessoas riam de mim. Eu levava tudo isso ao pessoal. Então, assim, foi um processo, assim, muito intenso da minha vida, muito intenso. E aí foi o cacau, né, e o reiki que trouxe essa calmaria na minha vida, assim. E aí eu fui conhecendo o xamanismo, fui conhecendo outras terapias que me ajudou muito nesse processo. E é algo que a gente nunca imagina, né? Porque a gente fala assim, não, vou começar a fazer terapia para mim. E Exato. aí, no meio do percurso, né, vem aquela, não, você tem tudo para estar ali ajudando outras pessoas. Uhum. Estamos aí. E eu Sim. estou feliz de hoje estar aqui, feliz Tu demais. sabe, é muito bom, né? Sabe que no meu caminho, assim, do despertar, eu sempre fui muito atraída por todo esse campo energético. Eu lembro que eu conversava com as árvores desde pequenininha. Eu tinha essa facilidade, mas para mim aquilo era do meu mundinho. Não era algo que eu ouvia na minha casa, na minha família, não tinha isso. Tanto que, né, a gente já estou na casa dos 40, a gente não tinha uma comunicação clara das coisas, não tinha conversa no nosso lar, né? No máximo, um olhar bem bravo para tu fechar tua matraca, né? Era assim Então, mesmo. e eu fui criada dentro de um lar com bastante rigidez, né? Mas eu sempre tinha muita criatividade, meu mundo sempre foi muito lúdico. E dentro desses acessos espirituais, obviamente que se você não tem uma orientação em casa, você só vai conseguir entender isso a partir da tua adolescência. Só que, né, todos os processos da nossa vida, desde a infância, desde o útero da nossa mãe, já está contando a nossa história e como que nós vamos viver, né, neste mundo. E uma das coisas assim que quando eu comecei a entender, eu tinha 19 anos e eu fui para minha primeira terapia holística, né, que era a Núbia. Ela fazia cromoterapia na minha cidade. Minha cidade não tem mais do que 30 mil habitantes, né? Então ela era uma terapeuta assim maravilhosa e também abriu essa porta, né, do autoconhecimento para mim. E eu lembro assim que eu não entendia o mundo. Eu tinha muita confusão com a maldade do mundo. E desde muito novinha eu sempre fui muito bélica. Eu defendia as causas, sabe, eu queria fazer a revolução. E,
e o quanto isso fala também da nossa personalidade. Só que eu não conseguia me localizar. Eu fui uma adolescente que se isolou, saiu de muitos amigos para não querer ter nenhum, né? Sempre nessa exclusão. E percebe que de ciclos em ciclos na nossa vida, a gente vai estar sendo confrontada a olhar para essa menina que se isolou. E por que se isolou? Por que aquela criança agia daquela forma? Quem sou eu? Nós somos todas essas fases, né, Sim. E, e com todos esses processos, eu lia muito. E quando eu fiquei mais velha, eu fiz meu mapa astral. E eu pensei, cara, como? O mapa astral é o teu caminho, todo mundo deveria fazer. Porque ali ele vai te mostrar muitas nuances, tudo sobre você, né? Isso é verdade. Dependendo, assim, quem vai fazer a leitura, no meu caso, eu soube até como que estava o humor dos meus pais no momento da minha concepção. Ó, que coisa loucura, né? Olha isso. E isso conta na nossa história. Isso conta no nosso DNA, isso conta nas nossas crenças, isso explica muita coisa do porquê que a gente faz o que a gente faz. Isso é verdade. E é algo muito intrigante, Você porque entrou num ponto muito importante, porque eu lembro que eu só fui conversar com a minha mãe sobre espiritualidade quando ela começou a me ver, assim, bem mais presente no xamanismo. Porque a gente nunca sentou para conversar. Eu nunca contei para ela dos meus medos, tudo que eu passei, né, das frustrações que eu passei, como eu não entendia muita coisa. Foi até por isso que eu fui para a igreja para poder entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo, né, nessa questão espiritual, de ver e você não saber lidar com essa situação. Só que chegou um momento da minha vida que, tipo, não estava mais dando liga. Então, assim, eu saí tranquilamente, tenho até hoje relação com as pessoas da época de lá, né, que no caso eram meus pastores, mas você acaba sendo até mesmo, tipo, se eu vou falar com eles, eles vão entender de uma outra maneira. Então, eu preciso achar pessoas que falem, que vão me entender e vão também tirar as minhas dúvidas em relação a tudo isso. E eu não, e assim, eu não era proibida de falar em casa. Simplesmente a gente não falava. Minha mãe uhum, sempre trabalhou, a vida inteira trabalhou fora, eu também trabalhava na época, né? Quando eu trabalhava na época de RH, então a gente nunca falou. Eu fui saber que ela também tem essa parte explorada agora. A minha tia também soube que tem, tipo, a família inteira do babado, e eu soube agora aos 40 anos. Olha o tempo que a gente levou para sentar e conversar. é, exato. E tu sabe, Dai, que eu sempre digo assim que espiritualidade não é sobre religião. Não. E para falar um pouquinho mais assim de como que eu cheguei no caminho de ser terapeuta, foram muitos anos eu fazendo workshops, fazendo imersões, né? E quando eu cheguei, fazem 13 anos que eu saí da minha cidade natal, que é onde está a minha família, né? Eu não faço parte, né, de todo esse. Não é não fazer parte, né? Eu já estou afastada deles já há mais de 13 anos. Então, assim, eu só pude olhar com mais profundidade para mim porque eu ia em busca. Eu ia para palestras, eu ia para encontros holísticos, e cada terapeuta que se apresenta, ele vai curar uma parte, uma camada sua, né? Sim. E eu sempre trabalhei, 2012 eu formei em massoterapia, quiropraxia, porque eu sempre quis trabalhar com as mãos, fazer algo, né? E eu sempre tive dois trabalhos. Então, a massoterapia para mim era um hobby, mas jamais eu imaginaria abrir o meu negócio. Porque no meu ciclo familiar, ninguém abriu negócio.
Na família do meu pai, na família da minha mãe, ninguém era empresário. Como assim? Eu sequer sabia o que era ser empresário. Então, quando eu abri meu primeiro espaço de massoterapia, foi porque o meu gestor da empresa que eu trabalhava, ele disse assim, Bru, por que que você faz tanto essas... Porque a gente tinha uma rotina de trabalho muito exaustiva. E toda a segunda-feira a gente fazia um check-out do final de semana Uhum. para o check-in da semana, daí não para de, ninguém fala mais, né? Mas nós tínhamos aquele momento ali de descontração. E era naqueles momentos que eu falava o quanto que eu era apaixonada pelas questões energéticas da física quântica, mecânica quântica, os florais, não sei o quê. Eu estava sempre envolvida nisso. E aí um dia ele disse assim: já parou para pensar por que que você faz tanto isso? E aí eu disse: ah, porque eu gosto, porque eu quero me melhorar. E ele, ok, ele guardou essa informação. Lá pelas tantas ele disse, pessoal, eu estou me formando em fazendo eu preciso de 3 coaches. Estou fazendo uma formação, tem uma mosquinha aqui. Estou fazendo uma formação e eu quero treinar. Alguém quer? E eu, né, prontamente. E foi em 3 sessões, ele fez toda uma leitura para mim e disse, olha só, você está perdendo tempo, você tem que estar trabalhando com isso. Você já tem X horas, né? Você já é especialista, você já é considerado especialista. Abre o teu negócio, começa. Olha que E maravilha. naquele ano, eu abri a sala em novembro de 2019. É, sei lá, acho que no primeiro mês eu já tinha tirado praticamente o dobro do meu salário, trabalhando com as massagens e com o reiki. Mas ainda assim, Dai, eu não me sentia naquele lugar. Imagina. Eu sempre estava na busca de mais. E eu acho bacana porque eu fazia os cursos na casa espírita e lá tinha uma orientadora que não podia falar chakras. E um dia eu me senti muito traída, porque na casa que eu frequentava, nós falávamos em tomo, tomo um, tomo dois, era diferente. Era um estudo diferente da doutrina espírita. E eu já estava no tomo que nós íamos passar para a prática da mesa mediúnica, né? Então, eu fiquei lá todos esses anos, um ano, repetindo todos os anos, né? Aprendendo, mas era algo que eu já fazia na outra casa, né? Então, o estudo era diferente, né? Sistematizado, vamos dizer assim. E aí, um dia eu abri um livro, assim, do estudo, e tava lá escancarado os chakras. Eu me senti tão traída. Algo aconteceu dentro de mim. E, e a senhora que tinha lá no centro espírita, olha que interessante, ela sempre dizia assim: eu acho que já dá para você começar a palestrar. E eu disse: não, bem capaz, eu morria de medo de aparecer, Dai. Você não ia me ver de jeito nenhum falando em público, nada disso. Tanto que eu fugia. E logo em seguida que eu descobri que eu fui traída porque tinha os chakras, eles diziam que não podia falar nos chakras, eu mergulhei no reiki. E o reiki abriu todas as portas para mim do espiritual, no sentido de eu me sentir pertencente a esse mundo de novo. O reiki é Por isso que maravilhoso. não importa, guria, não importa assim, ó, eu já fiz tantas formações, eu já ensinei várias técnicas, várias coisas, né? Trabalhei muitos anos com as barras de Axis, que também foi um marco na minha vida, que fez eu hoje estar aqui falando em público, foi o Axis. Mas o Reiki, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estudo, mais a gente tem a agregar com todas as ferramentas do Reiki. E eu não abro mão. Tipo assim, você quer começar no seu autoconhecimento? Faz o curso de Reiki. Ali tu vai aprender
a puxar a energia das plantas, a fluir nessas energias, a ter uma comunhão com a Mãe Terra, a sentir a energia fluir nos teus chakras, a ter comunhão com os elementais, né? Ai, Eu não muito sei, bom. eu falo de reiki, tu já viu, sou Não, apaixonada. eu falo que eu sou suspeita porque o reiki também chegou junto com o cacau, que eu precisava, acho que, dessa Chegou mansidão. Os junto. dois, assim. Então, assim, o reiki para mim foi a melhor Ele coisa da minha é. vida, melhor coisa. E foi um dos, assim, o reiki que trouxe essa com essa impulsividade de ir um pouco mais além, sabe? E aí, através de outras terapias, porque a constelação também me ajudou essa questão de trabalhar como terapeuta, porque eu achava que, como acho que muitos, quando tá no começo, não vou cobrar, né? Então tem que ser tudo é, gratuito, essas coisas. Então a constelação também Isso dá fez. assunto para outra live. Quero. Porque tem muita coisa, muita Tem. coisa. Então me Precisamos ajudou falar sobre isso. bastante. Ajudou bastante. E é um dos nossos propósitos também, de fazer mais lives, porque realmente É, assunto é o que mais tem. é verdade. E tu Mas é muito sabe, bom. Dai, que é muito lindo isso. Hoje eu ensino o Reiki já com outro olhar do que eu aprendi, né? Porque eu busco levar para a pessoa aquele conhecimento que ela pode fazer, que Sim, qualquer um pode fazer, né? E fica tudo muito mais leve, assim. Só que desde o Reiki eu já tinha, eu digo assim, ó, eu sou muito grata a todos os meus mestres, a todas as pessoas que tiveram o grande dom de me ensinar as suas técnicas. Por quê? Porque sem eles eu não ousaria fazer mais por mim. sim. E eu lembro, ainda nos cursos, porque aí assim, ó, meu TDAH e um pouquinho, um toquezinho de autismo, eu faço uma coisa, eu vou fazer tudo que tem daquela coisa. Eu descubro um assunto, eu vou a fundo naquele assunto. Depois a gente vê o que tem que fazer. É. E aí eu fiz todos os cursos de Reiki, fiz todos os cursos de Karuna, que é maravilhoso também, que é o Reiki de Kuan Yin. Se tu já recebeu, assim, são outros símbolos, é algo bem legal também. Sim. E, guria, no que eu terminei o mestrado, eu disse, eu já vou fazer a primeira turma, porque senão nunca mais eu vou dar esse curso. Sim. E ali eu não parei mais. Ai, que maravilhoso. Ah, o reiki, ele é incrível. Ele é incrível. É. Eu conheço outros reikis também, mas eu fiz o reiki Uzui e fiz o reiki xamânico também, que eu gosto muito, assim, né? Sim. Gosto de trazer o tambor, trazer o maracá, assim, trabalhar com sons também. É Uhum. algo que me ajuda bastante e eu vejo que as pessoas também têm procurado muito sobre isso também, né? Essa parte. Eu vejo que através do som, através da música, né? A música, ela é um portal incrível, maravilhoso. Então, eu sou muito apaixonada. Ah, o reiki é incrível. Eu também sou Uhum. suspeita a falar da terapia do reiki. Mas Uhum. falando de você também, minha deusa, fala um pouquinho das suas terapias hoje que você Sim. traz aí para as deusas. Fala um pouquinho sobre as suas terapias. Ó, a Denise super contribuindo com a gente. É A Denise lindo, é Caruna incrível. Reiki, querida. Reiki é vida, realmente, né? É lindo. Parece que ele é a porta de entrada de autoconhecimento. Eu digo para todas as pessoas que eu posto que sim, ele é a porta de entrada, porque. Ai, não consigo sair agora. Se, se você tem dúvidas de como que é o campo energético, como que funciona, a base está todinha no Reiki. Ele te Verdade. ensina a reconhecer seus corpos sutis, ele te ensina a reconhecer a tua energia, o que que é teu, o que que é do outro, né? E eu digo assim que hoje a Bruna, terapeuta, ela somou todas as terapias pelas quais eu passei, todas as técnicas, né? Então eu digo que o meu atendimento, ele não é uma técnica só. Ele é a leitura do teu campo energético e o
que aquele corpo requer de mim, né? Isso é muito frase do Axis. E foi através das técnicas do Axis, dos processos corporais de Axis, que eu tenho mais de 60 energias só de aplicação, né, do corpo. Axis me mostrou um outro mundo energético e uma liberdade de mente, de você realmente quebrar os padrões familiares. E eu gosto muito da constelação familiar, também já fiz formação dela, mas eu não vendo as sessões de constelação, né? Mas dentro do set terapêutico, hoje eu digo que eu sou terapeuta espiritual. Sim. É porque E a gente dentro acaba dessa. incluindo tudo, né, de um pouco. Eu sempre falei, eu falei isso, na verdade, ontem, assim, estou comentando, que eu achava que eu tinha que seguir somente uma linha ali, né? Ser aquela, algo padrão. Mas aí, vai para A aqui, gente não, não é faz isso, padrão, faz né? aquilo. Então, eu falei assim, eu não vou mais. A espiritualidade sempre fala para mim, né? Mas você é muito teimosa, então não vou mais discutir, não vou ser mais teimosa. Então, Hum, vamos fazer isso, porque realmente é você ser conduzida ali, né? Então, eu também, nessa parte, diferente. também eu acabo incluindo tudo e mais um pouco ali, Uhum. porque o campo, ele sabe de tudo. Ele é Exato. inteligentíssimo. Então, ele sabe o que cada um ali está precisando. Eu acho isso Uhum. incrível. E assim, né, eu estudei tanta coisa. Não, tô com a Denise aqui, ó. Tô aqui, gente, vocês são demais. Histórias profundas, Ah, muito interessante. gratidão. Gratidão, querida. Daí, por muito tempo, assim, eu fazia muitas técnicas, fazia a compreensão de muitas técnicas, mas eu nunca dava nome às técnicas. Tipo, eu fazia uma leitura de campo, mas eu não dava um nome específico, né? E, e aí, o que que é mais interessante? Veio a pandemia, né? Só para contar ali um pouquinho dessa minha transição. Então, eu comecei a minha jornada de terapeuta dentro do Reiki, sendo mestre Reiki e massoterapeuta. E eu busquei as terapias de Axis para auxiliar as mulheres que vinham fazer massagem e que o corpo delas já conversava comigo, dizendo, isso aqui não vai resolver aqui, não. Né? E eu comecei a buscar outras técnicas para ajudar os corpos a se restabelecer, seja pela questão, eu quero emagrecer, né? Enfim, a ansiedade, a depressão. E aí eu fui buscando outras técnicas, outras formas de trabalhar esses corpos para desbloquear aqueles traumas. Então, muito a espiritualidade me guiava na cura daqueles corpos, mas cheia de ponto de vista e medo, eu me travava. Eu era Sim. resistente, eu não escutava, eu É o fazia controle, tudo né? É o famoso controle, a gente querer controlar tudo. exato. E aí eu fazia tudo dentro do que era aceitável para mim. E foi dentro dessas imersões do Axis, trabalhando muito os processos corporais em mim. Eu nunca esqueço assim que eu fiz uma aula, não sabia nada, não conseguia entender aquele axis para mim era uma loucura. E aí eu cheguei em casa do curso surtada e comecei a ler aquela apostila, ler, até entender. E depois que eu entendi, eu acho que eu fiz só eu, assim, da classe 1 do Axis, eu fiz umas 5 cursos, só de barras de Axis. Eu te entendo, eu Então, sou desse mesmo caminho, amiga. Eu realmente, aham. eu E fiz aí inúmeros cursos. é bacana a gente falar isso para o nosso público, porque a gente começou de algum ponto, gente. A gente não começou uma linda consciente, Bela. Não, Então, não. nós vamos ter as nossas fragilidades, a gente vai ter que confrontar as nossas crenças, mas principalmente as nossas crenças familiares. Os padrões que a gente herdou, os padrões que a gente mimetizou daquele convívio. E o quanto que nós, além porque não é só se sentir merecedora, eu ter permissão para fazer diferente.
É verdade. Eu falei hoje sobre isso um pouco nos stories. Sério? Eu falei, na verdade, sobre a lealdade, né? A lealdade sistêmica. E fiz a pergunta de que se as pessoas hoje estão fazendo o que elas realmente gostariam de fazer, né? Se é a profissão que realmente ela quer que está trazendo felicidade para a alma dela, né? Porque eu acho que não Uhum. tem coisa mais linda no mundo é você fazer aquilo que te dá prazer. Ou se você está seguindo alguém aí da parte sistêmica. E eu trouxe isso porque muitas das vezes, eu, no meu caso, eu tinha que trabalhar, eu comecei cedo também, por conta disso. Antes eu não podia escolher muito, né? A opção, então, tipo, tá emprego aqui, então vem pra cá. E mesmo que você não esteja feliz naquele emprego, mas era um emprego que trazia o sustento da casa. Então, eu passei por muitas coisas, passei por racismo, eu passei por muitos abusos, mas assim, até eu fazer a minha carreira, né? É onde eu fiquei mais tempo na empresa, fiz a minha carreira, mas chegou um momento que eu falei assim, não é mais isso, Uhum. não é. E aí eu lembro que eu comentava aqui em casa, e minha mãe falou assim, não, calma, as coisas vão se ajeitar, mas aí passava mais um ano, 2 anos, 3 anos, e aquela angústia. Eu lembro que eu pedia para minha amiga me benzer, mandar energia, porque eu ia chorando e voltava chorando. E Eu aí acho que eu fiz isso essa aí é o maior pergunta, desafio do despertar. eu fiz essa, estou fazendo algo que realmente é, a minha alma está gostando, porque na verdade eu não estava, eu estava na verdade, minha alma estava deslacerada, assim, eu estava muito triste, muito triste. Era um emprego que eu ganhava muito bem, mas ganhava mesmo, assim, eu tinha uma boa renda, uma boa estrutura, e aí consegui sair na tranquilidade, recebi todos os meus direitos, e aí aquela pergunta, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí eu lembro que começou a aparecer várias coisas. Trabalhei de evento em São Paulo, nos shows, Lollapalooza, Fórmula 1, fiz todos esses eventos. Depois fui me aventurar como professora de robótica. Depois Uau! eu fui vendedora, eu fui tudo. É E tão aí até onde maravilhoso. eu vi, falar, vou agora assim, entregar de 100% para terapia. A minha última mesmo, o meu último trabalho, onde eu fiquei bastante tempo, eu fazia parte de uma confraria, que é uma confraria só de pessoas pretas, onde me ensinaram a me defender, a me ver como pessoa, a gostar de mim como eu sou, Que né? E lindo a isso. enfrentar as diversidades que a gente, né, passa aí no dia a dia dessa questão do preconceito. E nisso eu ganhei uma bolsa para ser especialista em vinhos. Então, eu fiz o curso de vinhos, me especializei, cheguei a trabalhar com o vento de vinhos, mas aí eu vi que eu queria mesmo, ali a terapia já estava me chamando. E aí eu continuo sendo, é, participo dos eventos do vinho, continuo adorando esse mundo dos vinhos, sou apaixonada por esse mundo, Que mas hoje delícia! eu me dedico 100% nas terapias. Uhum. E a Dê botou aqui para nós, né? É um medo absurdo deixar a CLT. É, E realmente é, porque isso é o que nos venderam como seguro. Se isso. eu fosse, eu sou muito grata, eu digo assim, que quanto mais eu me desenvolvi dentro do autoconhecimento, mais eu entendi meu pai e a minha mãe. E mais eu me reconheço na força deles, na personalidade, na loucura. Eu sou meu pai e minha mãe. E isso foi libertador para mim. Mas o que que acontece? É, pelos nossos pais, eu até não sei que hora já é. Tá controlando aí, Dê? Ah, Dai? Falta 2 minutinhos, amiga. Ó, ai, vamos tocar mais um pouco. É, assim, quanto mais eu descobri sobre mim, mais eu me liberei. Mas, assim, para os meus pais, o que que seria seguro? Eu permanecer no meu primeiro trabalho, me tornar gerente da farmácia que eu trabalhava, né? E ter ali a minha vida, como todo mundo, casar, ter filhos, a sua família.
É isso. E somos cobradas, né? Hoje eu tenho Exato. 40 anos, sou solteira, não tenho filhos, e assim, eu vejo a sociedade cobra demais sobre isso, né? Você tem que ser mãe, você já passou da hora, quando você vai ser mãe, quando você vai ser mãe. Mas, gente, Uhum. é algo assim que eu nunca falei, porque assim, eu entendo que tem pessoas que nasceram, mulheres nasceram e falam, não, eu quero ser mãe, eu quero ter meu lar, eu quero cuidar. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca falei assim, é o meu Exato. sonho. Meu sonho Porque sempre foi viajar. uhum. Eu amo viajar. E isso é a tua busca de alma. É, Mas além da nossa busca de alma, por isso que é tão importante a gente se entender e compreender que existe o meu caminho de alma, o que que eu vim fazer aqui. Então, eu vou estar sempre na buscadora, tentando achar mais coisas para eu estudar, mas em contrapartida, tem outras mulheres que elas nasceram com o propósito de ter uma família, ter filhos, e aquilo é o ideal para ela. é Nenhuma verdade. mulher é igual a outra. Não, não vai ser nunca, nunca será. É Não, você pela encontrar o seu questão. ponto de paz, né? De paz e equilíbrio. Você está bem com Exato, isso? Se está bem, ótimo, perfeito. Vamos seguir a vida. Né? Agora, se é algo que ali está te incomodando, sim, algo que você precisa reaver para ver, analisar se realmente é isso que você quer ou não. Porque a mulher tem sim. muito medo disso, né? Eu já estou ficando um pouco mais velha, será que vale a pena? Mulher tem tudo disso que a gente sabe que tem, essas E sabe, Dai, preocupações. que eu vejo assim, ó, o quão cada vez é mais necessário a gente falar sobre os nossos ciclos femininos, sobre Sim, os nossos ritos de passagem, sobre as dores do feminino, sobre as dores da mulher preta, para que a mulher branca entenda o que sim. é isso, porque se você não convive com uma pessoa preta, você não entende os inúmeros racismos que a pessoa vive o dia inteiro. Muito, muito. Eu achava, quando eu estava trabalhando como CLT, eu já falei também aqui inúmeras vezes sobre isso, que as pessoas, quando iam ferir você em relação ao racismo, ia vir com aquilo que a gente sempre vê na televisão: ah, você é macaca, isso. Mas aí eu entendi, através dessa confraria que hoje eu faço parte, que não, às vezes vem na maciota. São É, coisas assim que você fala assim, não é possível isso. E aí virou a minha chavinha quando eu comecei a entender, falei assim, eu sofro de racismo. Eu estou num lugar que eu estou sendo humilhada. Eu vi muita coisa. Eu sou formada em 3 faculdades. Daí minha mãe falou assim, olha, você segue a vida da forma que você quiser, mas pelo menos tem que ter uma faculdade. Eu fiz 3 para não beleza, pegar no meu mãe, me pé. libere. Fiz 3 para não pegar no meu pé. Aham. E aí, quando eu fiz, e aí, o RH, na verdade, foi um presente para mim, porque eu entrei nesse emprego como tesoureira. Só que aí as tesoureiras acabaram no mercado, né, na rede do mercado, por conta de muitos acidentes que estavam acontecendo. E aí eu fui promovida para RH. E só que a minha intenção era ir para a matriz, trabalhar de segunda a sexta, viajando, porque é uma coisa que eu gostava, porque a gente fazia muito sobre isso, né? Ajudar outra loja. E aí o gerente lindíssimo falou, não, você vai ser RH. E aí começou as perseguições. Só que eu pensava assim, se eu sair, aonde vai vir o sustento? O sustento maior está sendo da minha parte. E aí vai faltar as coisas, sabe? E eu ficava com muito medo. E porque a minha mãe veio dessa crença. Não, mesmo que Exato. você esteja infeliz, é o seu sustento, é onde É o está que pagando suas você contas. precisa fazer. De alguma forma você tem que fazer. E eu sempre oriento muito as mulheres que chegam para mim, porque já chegou muitas mulheres dizendo assim: ai, Bru, eu fui numa cartomante e ela me disse que eu tenho que trabalhar a minha mediunidade, que eu tenho todo um caminho espiritual para ser terapeuta. E aí eu pergunto para ela. O que tu faz hoje? Tu é feliz? Tu gosta do que faz? E eu via aquelas mulheres em sofrimento, como se elas tivessem a obrigação de sair daquele trabalho para assumir a terapeuta. É, Só que verdade. isso também é uma distorção da realidade.
Porque você vai estar, o seu propósito é aonde o seu coração sorri. Onde você estiver. E você pode ter todos os dons psíquicos, mediúnicos desenvolvidos e mesmo assim estar dentro de uma liderança de empresa. Como eu digo assim, eu super incentivo, porque uma pessoa com mediunidade desenvolvida, equilibrada, direcionando uma equipe, meu Deus, a empresa voa, a equipe Traz transborda resultados de incríveis, verdade. resultado. Então, assim, Concordo. não é que você tem o dom da fala, da comunicação, que você tem que ser teoricamente terapeuta, Isso porque mesmo. existe o teu caminho, existe os teus acordos da tua alma e da tua Verdade. busca. O que que te faz feliz, né? Então E isso aquece nesse também, coração. isso é bacana da gente trazer, porque as mulheres precisam saber que a Verdade, gente eu pode concordo. sim desenvolver nossas habilidades, os nossos dons, tanto dentro da espiritualidade, né? Hoje, eu e você, a gente entendeu o nosso chamado. Só que eu fui entender melhor ainda o meu chamado, Dai, quando eu aceitei estudar a Umbanda, porque para mim a Umbanda era algo assim, ó, fora da casa. Eu era a Sim. pessoa que dizia, para quê? Para que fazer oferenda? Se tudo é quântico, se é só agora aqui eu pensar e as coisas materializar. Querida, você tem elevação vibratória, energia de sobra para materializar as coisinhas? Não, queridinha, você não tem. Você está vivendo dentro de um processo umbralino na Terra, né? Verdade. E então, assim, pensa que sei lá, a minha quarta fase do despertar foi destruir todas as minhas crenças construídas dentro de uma espiritualidade Saint-Germain, mestre ascensionado, que até hoje eu amo, é minha chama. Eu nasci no sábado, a minha chama é violeta. Todo mundo que entra na minha marca vê essa chama violeta. É o que eu amo, tá é na minha essência de alma. Mas assim, quando eu descobri a força desses ancestrais, Nossa, fez uma reviravolta na minha vida. verdade. E É uma aí, desconstrução total. total, total. E é justamente você permitir viver a dor dos seus ancestrais. Sabe, eu tinha muito ranço da Igreja Católica. Eu não fiz crisma, eu só fui batizada, mas o resto eu não fiz nada. Lá na minha quarta série, porque muitas das minhas memórias, eu lembro, e muitas delas eu destravei ao longo desses anos fazendo terapia. Olha, Complicado estudar Umbanda sem estar dentro dela. De que forma, Dê? Tu diz estar dentro dela, vivendo dentro do terreiro? Coloca aí para nós, a gente responde. Fugiu o que eu ia falar. sobre a Igreja Mas assim, Católica. é que eu lembro, né? Eu tenho essas memórias de infância. E lá eu criei esse ranço da Igreja Católica e eu não gostava de missa. Mas meus pais não, eles iam à missa, mas eu aprendi a não gostar quando eu escutei o meu professor de história a contar sobre o cristianismo, o sistema feudal, sabe? E ali eu comecei a ver o quanto injusto era. Então eu já tinha essa coisa do bélico, sabe? Bem filha de Xangô, tacar Eu entendo. fogo. Eu cheguei aí também para a Igreja Católica. Eu também não me adaptei. Eu fiz a primeira Aham. comunhão, que minha mãe praticamente me obrigou, mas a Crisma eu falei para ela que não tinha como, que eu não ia fazer, que não dava. Aí ela sempre Uhum. falava assim: não, mas você precisa ficar em algum lugar. Só que nessa época eu já ia para outros lugares. A minha infância todinha foi no budismo, que é a minha mãe que Uau! trouxe o budismo. E Uau, que aí lindo! ela acabou saindo de lá, foi para a Igreja Católica. Aí eu
fui, né, que a gente acaba seguindo nossos pais, né? Fui para a igreja católica, não me adaptei, aí eu fui para a igreja evangélica porque eu Uhum. gostava daquela dinâmica dos jovens, assim, eu gostava de toda a festividade. E aí, até hoje, assim, quando sempre que eu posso, eu gosto de ir nas reuniões do budismo, porque eu também acho que o budismo é algo incrível também. E me trouxe muito aprendizado, aprendi Uhum. muita coisa mesmo. Eu curtia muito, eu tenho um budinha que a minha pombagira falou, se tu manter esse teu Buda aqui não vai dar certo. Eu, sim, senhora, vou usar ele só para o reiki, senhora. Muito bom, elas são maravilhosas. É, e Ó, aí, olha que interessante, né? O que que aconteceu? Eu vou falar brevemente, assim, porque isso dá muita história, muita conversa, né? tem muita Tenhamos coisa. outras. Mas o que eu quis trazer, assim, porque eu só voltei a estudar a Umbanda em 2021, porque os meus mentores começaram a se mostrar na minha casa, num momento muito difícil das minhas transições. Chegou primeiro o caboclo, depois chegou a avó, né? Uma preta velha. Mas eu não entendia muito, ou também não queria entender. E era uma fase que eu conversava muito com espíritos, porque eu facilitava tudo aqui. Entrava nas casas, fazia limpeza de entidade. Meu Deus, eram uns BOzão, assim, umas fazendas que eu só via. Meu Deus, era aquele caos. E eu sempre fui muito sensata. Eu não me impressionava, assim. Então, eu fazia as facilitações, entendi, ó, até aqui deu para ir, aqui não dá, aqui tem que ser outra energia e tal. E eles começaram a vir me ajudar, porque eu já tinha o pé na macumba, né, minha querida? Não tinha o que fazer. Não tinha para onde correr. Não tinha. E aí eu fui buscar. Então, desde 2021 que eu comecei os estudos do terreiro, né? E hoje eu fiz toda uma transição da minha vida, da minha carreira, do que eu tinha já bem estabelecida em Canoas. Eu vim morar em Caxias do Sul por causa que eu queria ter vivência no terreiro, que é o que a Denise está colocando ali para mim. Eu poderia fazer a Umbanda EAD, só vir para fazer os cruzamentos, mas eu disse não. Foi um jogo de búzios que mudou todo o meu direcionamento de vida. E jogo de búzios eu acho muito parecido com um mapa astrológico, só que de um direcionamento diferente. E nesse meu mergulho eu já tinha começado um sacerdócio antes, e no meio do sacerdócio eu cancelei porque não me senti pertencente àquilo, não estava muito difícil de eu entender. E eu sei que isso foi as dores da minha criança interior que eu não soube cuidar. Então, bem no trono de Xangô, eu disse: Isso aqui não é mais para mim, não quero mais, né? Vou embora. E aí, quando passou ali uns meses, eu estava bem perdidona. Comecei a fazer ritual de cacau, eu consagrei cacau, então tenho permissão para fazer. Fiz os 21 dias de rapé, posso soprar rapé, e tudo isso eu fui colecionando curas. Mergulhei na ayahuasca por algumas sessões ali para me restabelecer, até que chegou meu jogo de búzios, ele me deu um direcionamento e eu disse: beleza, eu não vou mais adiar essa busca, eu vou ir para Umbanda, vou estudar. E aí começou um outro game, né? Que é desconstruir tudo que tu aprendeu e ouviu falar mal para integrar as tuas partes macumbeísticas que tu tem desde criança, né? E um aprendizado, assim, Dai, que a gente estava. Por isso que eu trouxe esse assunto que você falou sobre a questão da mulher preta, de todo o preconceito. Meus maiores aprendizados foram com o vô e a avó, foram com os pretos velhos. E eu tenho, assim, um grande amor, assim, um amor profundo pelo meu baba Rafael e a Iá Moriel. Sigam lá, Casa de Todos, para quem não segue ainda. Eles têm uma umbanda de muito fundamento, de muito amor e de muita desconstrução de crença. E foi só porque eram eles que eu consegui tirar as minhas armaduras e mergulhar nesse estudo, né, sacerdotal. Hoje eu estudo para ser sacerdote de Umbanda.
E essa aula que o Rafa conduziu pra gente, que o meu baba se chama Rafael, ele conduziu uma sessão sem figurinha, coisa mais boa. É, o Rafa fez uma condução para a gente ir ao encontro do nosso preto velho, da nossa preta velha. E nesse encontro, uma irmã, ela acessava essa vida e ela ia relatando o que ela via. E como que tu te sentia? Quem era esse ancestral? Então, assim, Rafa nos guia de uma forma tão profunda dentro dessa busca que eu disse, gente, eu estou no melhor lugar do mundo realmente, porque eu consigo escutar as histórias de quem é o meu preto velho veio da África. Ele Uhum. estava lá, né? Então eu pude entender o sofrimento dele em viver a sua solidão, vendo todos os seus jovens indo embora, porque eles estavam sendo roubados da sua terra. Então, assim, por mais que eu seja branca e não vivo, nunca vou viver o nível de preconceito e racismo, né, que o preto vive hoje ainda, aquele dia eu me senti tão miserável por ter desconhecido tantos anos a dor que é, sabe? Então, assim, só isso, deu um upgrade no meu sentir, na minha vida, que não tem como dimensionar, Sim, sim. né? Ai, essa Porque energia dos pretos velhos, eles são, assim, incríveis, né? Com a sua sabedoria e riqueza, no simples, no simples. E né? a Eu avó disse sou... assim para mim, essa foi a pior tarefa. Ela disse assim, você tem que aprender a respeitar. E eu disse, mas eu sou a revoltada, entendeu? Tipo assim, como assim, vó? Como assim que eu vou ter que fazer sinal da cruz, rezar Pai Nosso? Olha o que fizeram nesse nível, tá? Então, nesse nível. E aí ela disse, você vai na igreja. Você vai ir numa missa e você vai viver a experiência dentro daquele lugar, o tanto de espiritual e fé que tem naquele lugar. E eu disse assim, vó, eu vou ir na missa, eu vou ir na igreja, mas eu não vou ficar na missa. E aí eu Ai, chego lá e não tinha missa, mas tinha uma reza de terço. olha isso. E eu fiquei lá, escutando tudo que ela estava me ensinando. E um pouquinho antes dessa vivência, que foi quando a gente fez a formação, né? A gente passa por todos os orixás, depois passa por todos os guias de Umbanda. E aí, antes disso, em 2023, quando eu comecei a fazer os rituais de ayahuasca, eles também eram um ritual de pretos velhos na ayahuasca, e foi lindo também. E eles me levaram para dentro de uma igreja. Tu vê, Olha, eu já estava sendo trabalhada as minhas crenças. sim, com toda Então, certeza. assim, toda a Umbanda hoje, ela conta esse resgate ancestral. E o culto ancestral dentro da Umbanda, que hoje eu posso vivenciar, estando na casa de todos, né, e podendo acessar um pouquinho do conhecimento da cultura iorubá, eles nos falam que sem os nossos ancestrais a gente não é ninguém. Que eu preciso sim fazer esse reconhecimento de quem eles são. Com certeza. Então, Dai, é tudo muito lindo. Então, hoje, para mim, assim, todas as técnicas energéticas, elas estão ao nosso dispor, mas não tem mais como eu não olhar uma técnica energética e não ver a Umbanda dentro dela. Isso é verdade. E por que que a Umbanda, melhor,
Por que que as técnicas ganharam mais voz e surgiram muitas e muitas e muitas? Porque não tem preconceito. Eu pego, pinço aqui, pinço ali, monto uma técnica, mas eu estou usando coisas que é da raiz da Umbanda. É uma integração que você faz, né? Eu aprendi isso no xamanismo. Eu gosto dessa Uhum. pegada do xamanismo, que é justamente isso, é sobre integração. É você pegar tudo aquilo que você aprendeu e fazer de uma forma só. Porque vai levar, vai trazer sim a cura, vai te ajudar, né, a realmente ver com Uhum. um outro olhar, né, um outro ângulo as coisas. E não tem A e B. O A e B, de alguma forma, se conecta e é um só. Então, eu acho esse É universo isso. a coisa mais incrível. E é o mecanismo de todos terem acesso e tu não sofrer preconceito, Isso. né? Só que o quanto que todas essas técnicas falam mal da Umbanda. Porque se eu criei crenças em desfavor de uma ancestralidade que me sustentou, eu fui a meu primeiro batismo, quem tipo salvou a minha mãe no parto foi na Umbanda. Então, assim, óbvio que eu tinha que encerrar essa live falando da Umbanda, né, minha amiga? Mas assim, porque isso hoje é o que eu vivo. Porque eu despertei mais uma vez para desconstruir crenças impostas por preconceito, por racismo. Isso é forte. Então, assim, desde a origem da Umbanda, ela tomou esse lugar, mas foi primeiro, vamos, né, fazer todo um caminho mais kardecista, né, sendo que já existia há muito tempo essa Umbanda acontecendo por toda a nossa ancestralidade. E parece assim que a gente fala muito pouco dessas origens. Muito, muito. Só que, obviamente, que sim, é mais aceitável eu fazer um reiki do que eu assumir que eu gosto de ir na Umbanda. Por quê? Porque a sociedade te cobra isso. Isso A mesmo. sociedade exige que tu tenha essa postura. Então, existe muita hipocrisia. Tem. E eu acho assim que falar sobre o despertar é muito mais sobre espiritualidade em si, mas Sim. o despertar começa na tomada de consciência, entender quem eu sou, no que eu acredito hoje e que nada é fixo, porque se eu fosse pensar, Dai, 10 anos atrás, me ver sacerdote de Umbanda. Gente, tá louca. Eu sou de mesa branca, querida. Verdade, verdade. Aí eu tô lá fazendo massagenzinha e a preta velha me dando apoio. E eu disse: não, não, senhora, sai daqui, que esse trabalho aqui é meu, não se meta. Guria aqui, que cabeça, É, né? Então, assim, eu poder reconhecer que os meus ancestrais sempre estiveram comigo, independente do que a gente vai fazer. Seja o enfermeiro, seja o médico, é seja isso o que é honrar, gerente. né? Honrar as pessoas tem uma visão muito diferente sobre o honrar a nossa ancestralidade. E honrar é justamente fazer que a sua alma grita. É de você se sentir verdadeiramente livre, de ir e vir, sabe? De seguir com aquilo que você acredita e que para você dá super certo, porque é um fortalecimento que você tem, né? Uhum, Honrar os nossos ancestrais é isso. É você fazer, porque sim, já temos a permissão e a liberação deles, porque é isso que eles querem. Eles não puderam, nem tiveram tempo de seguir com o propósito deles. Muitos, né, só ficou no sonho. E hoje a gente já tem isso, a gente tem liberdade para estudar,
opção, a gente tem várias coisas. É só entender o que realmente é o seu propósito, o que realmente você quer. Exato. E assim, eu poderia ficar aqui com você, minha amiga, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque o assunto vai chamando outro, vai chamando outro. Mas eu acredito que também falamos o que precisamos falar, assim, né? Então, eu fico muito honrada mais uma vez de você estar aqui, compartilhando essa lindeza de tudo que você é sobre a Umbanda, que é muito bom a gente ter esse conhecimento e essa consciência de tudo que você falou. E sim, vamos ter mais bate-papos, que a cabeça já está aqui, né? Já está criando, já tá E com trabalhando outros. aqui. Vamos fazer E um tem cronograma. vários o ano inteiro, porque é muito bom Uhum. compartilhar, saber, conhecer um pouquinho mais de quem é a Bruna, né? A Bruna mulher, a Bruna filha, a Bruna na sua espiritualidade em si. É muito bom saber um pouquinho mais sobre você. E é Gratidão. isso. Que possamos ter mais oportunidades de estar falando sobre a vida, sobre os prazeres da vida, sobre espiritualidade, sobre crenças até mesmo, sobre Uhum. liberdade, né? O prazer da vida, porque a vida é realmente sensacional. A gente só tem que Perfeito. se, né, se desprender de muitas Eu coisas. vou ler aqui, antes de te agradecer, a mensagem que o Pablo deixou para nós, né? No momento que tu começa a respeitar e entender o outro, já está no seu processo de despertar. E é verdade. No momento que eu digo, eu não concordo com isso aqui, eu quero algo diferente. E você faz o movimento de buscar, você já começou a sair do seu ciclo e olhar além, né? Verdade. E, nossa, é assim, teríamos muitas outras coisas para falar, né? Tem muita. E vamos ter momentos para Sim. que a gente possa trazer esse conhecimento, esses pequenos lapsos de consciência que a gente adquiriu e consegue transformar, e conseguimos resignificar muitas dores nossas, fazendo esses processos de cura. E hoje, que bom, que grandioso, eu sempre digo, poder chegar a mais mulheres. Poder Sim. estar aqui hoje, minha irmã, te olhando nos olhos, te reconhecer, porque nós somos sempre um espelho. Eu sempre digo isso para todas as minhas mulheres, como eu digo, né? O dia que nós nos olharmos com amor, com respeito, com honra, a história da outra, a vida da outra, não vai ter mais julgamento, não vai ter concorrência, A porque a gente disputa. sabe que o outro desperta em nós o que ainda precisamos curar. Então, reconhecer essa potência, você reconhecer essa minha potência, é você estar reconhecendo a sua potência. Tá E bom. que coisa boa poder estar aqui e a gente multiplicar os nossos dons e talentos. Com toda certeza. A gente vai fazer aí, né, uma promessa, entre aspas, de pelo menos uma vez no mês a gente se encontrar aqui para trazer um tema e Sim. contribuir com vocês. E que bom, muito obrigada a todos que participaram, né, Muita Dai? gratidão. Gratidão por esse convite maravilhoso que chegou para mim assim com muito amor. E é uma honra estar aqui com você e fazer parte desse caminhar. E que logo, logo seu Instagram esteja bombando aí de seguidores. Por favor, sigam a Dai para que ela consiga seus 1.000 seguidores e ela possa fazer essas lives no perfil dela. Uma coisa que eu sou, não sou de desistir. O Instagram não me venceu. Então a Isso gente aí, reinventa, fazemos outras coisas, porque a vida é assim, né? Às vezes está difícil aquele exato. caminho, a gente faz ali um reviravolta e é isso. Eu continuo aqui fazendo o que eu mais gosto de fazer, de trazer o pouco de conhecimento que a cada dia eu vou agregando, né? Uhum, Porque eu estou aqui não para ser maior e melhor do que ninguém. Eu entendi que a unidade é o princípio de tudo. Eu lembro que uma ex-chefe minha falou para mim,
Daí não existe competição entre eu e você, que na época eu era auxiliar e ela era chefe de RH. E aí ela falou assim, não existe. E se você subir, se você depois for para ser chefe, é porque eu fiz um bom trabalho. Então, nunca existiu competição. Você subiu pelos seus merecimentos. Então, Exato. é isso que eu quero levar para todas as mulheres. Chega de mostrar, fazer como a sociedade impôs, né? Impõe cada dia de que mulher tem Competição. que ser rival da outra. Não, podemos sim nos ajudar. O que eu tenho ajudar você de alguma forma, eu estou aqui para isso. É isso. Uhum. Uma contribui com a outra. Com E a certeza. gente é falando, sabe, Daí eu percebo que isso é nós continuar plantando a sementinha, para que Verdade. essa sementinha comece a fazer efeito dentro dos nossos corações e a gente realmente vivenciar isso. Hoje eu busco, do fundo do meu coração, tudo que eu falo para as minhas clientes, né, dentro daqui do Instagram, é a verdade que eu busco seguir, é o que me faz bem, é o que me faz feliz. Então, que nós possamos, cada uma de nós aqui hoje, vocês todos que estiveram aqui conosco, Gratidão mesmo. que o seu Ori te conduza ao teu melhor caminho, que você não duvide dos seus dons, dos seus talentos, e que todos os dias pela manhã coloque a sua mão na cabeça e peça para que teu Ori te direcione no seu melhor caminho hoje, para que todas as adversidades sejam vencidas e que você finalize o seu dia acreditando em você, no seu propósito, na sua busca, para que nós não duvidemos mais de quem somos, daqui para melhor. Minha Arro. irmã, eu vou continuar falando. Gratidão. Um beijo, minha deusa. Um beijão, gratidão a todos que participaram, Gratidão, gratidão gente. por esse Muito convite obrigada. mais uma vez. Verdade. Vocês são o motivo de eu estarem aqui, de estar aqui fazendo isso, porque é maravilhoso, é incrível. Vocês são incríveis. Eles são maravilhosos. Gratidão, gente. Muito obrigada.